Sim. Já? Vai começar pra isso. E aí? Achou, amor? Então, gente... Então, nós hoje vamos falar sobre aquele De hoje que eu já comecei. de hoje. Tá ótimo assim, é bom assim, gente. No natural. Aqui tem memória dita. A gente vai. O propósito da gente sentar nessa mesa é a gente falar sobre algo que Jesus falou e que nos confrontou, que provocou transformação na nossa vida, na nossa mente. Então, quando a gente começou a dar ideia, eu pensei nisso e me lembrei da palavra que me confrontou. Por que me confrontou? Porque trouxe a realidade de quem eu sou, de verdade, né? E está em Marcos 10. Marcos 10, 17. Quando Jesus responde o seguinte. Quando Jesus estava saindo, a partir dos 17, né? Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na sua frente e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que me chama de bom? Só Deus é bom, mais ninguém. E quando eu li essa passagem, né, o Senhor falou muito forte ao meu coração. Porque às vezes a gente fica buscando perfeccionismo, a gente fica buscando mostrar para as pessoas que nós somos bons, que nós somos irrepreensíveis, que a gente fica tentando vestir uma roupa de santidade que a gente não consegue ter. Colocando máscara. Exatamente. E assim, quando o próprio Jesus, que era a encarnação de Deus na Terra, olha para o homem e diz assim: Por que me chamas bom? Bom, a única pessoa boa, o único bom é Deus. Cara, e Jesus, assim, não tinha pecado. Jesus era o próprio Deus na Terra, né, como João fala, que o Verbo se fez carne e andou entre nós. Então, assim, quando eu li isso, parece que uma venda saiu dos meus olhos. Porque na época que eu li, eu vestia uma roupa e carregava um evangelho de peso. Um evangelho de uma santificação, de uma santidade que eu não tinha, mas que eu tinha que demonstrar às pessoas que tinham, porque eu achava que eu demonstrando essa santidade, as pessoas iriam querer Jesus. E foi justamente quando eu demonstrei a minha verdade, de quem eu sou, que estou crescendo em santificação de glória em glória, de fé em fé, que as pessoas começaram a querer conhecer esse Jesus. Que é um Jesus que nos ama e que vai nos transformando dia a dia. Então, assim, essa palavra, ela realmente deu uma virada de chave na minha identidade. Né, em quem eu sou. Eu tirei um fardo pesado que eu andava e passei a ser eu mesma. E a me aceitar, primeiramente a me aceitar. Porque, velho, se Jesus me aceitou, por que eu não vou me aceitar? Qual é o meu problema de não me aceitar? Se ele mesmo já disse que não tem ninguém bom, bom só é Deus, então pronto, já tirei um fardo, eu não sou boa, ótimo. Glória a Deus, não sou boa. Qual é a próxima máscara? Qual é a próxima... O que é que eu vou tirar mais? Bom, a bondade. Não sou perfeita. Não sou perfeita. Perfeito só Deus. Glórias ao Senhor. Não preciso ser perfeita. E principalmente, eu não preciso ser o Espírito Santo na sua vida, na vida de Luiz Miguel, nem na vida de ninguém. A única coisa que eu posso fazer é falar desse Jesus, é falar do Espírito Santo, do que ele fez e faz na minha vida constantemente. Então, todas as vezes que eu estou em uma situação em que o meu ego quer passar a imagem de bondade, eu lembro desse versículo e eu volto para o meu lugar de dependência de Deus. Porque se não for em Deus, eu não sou nada. Eu brinco sempre que eu não sou nada. E os 50%, os 50 centavos que eu tenho de bondade não é meu, é do Espírito Santo. De mais ninguém. Caramba. É isso. Você, querido Luiz Miguel. Gente, esse é o meu filho, Luiz Miguel, que vai contribuir hoje conosco. Na mesa, conversando à mesa, discutindo à mesa sobre quem? Sobre Jesus. Eu falo aqui sobre Mateus 5. Não quero falar não. Porque, tipo assim, eu falo pra fazer agora e caiu, mas Tá tudo bem. não veio no coração. Respire. E o que vem ao seu coração? Quando você pensa em Jesus, quando você pensa em Jesus, qual é a imagem que você vê? Qual é o sentimento que você tem? Alegria. Por quê?
O que Jesus significa para você? Um amigo. Um amigo? E você conversa com esse amigo? Você conta tudo para esse amigo? Nem tudo, mas eu verso que eu lembro. E por que você não conta tudo para esse amigo? Porque eu não lembro do resto. E você tem intimidade com esse amigo? Tipo, de brincar, de zoar? Tem, velho, que tipo... Não sei qual versículo que falar. Hoje não sois mais servos, mas... É que tipo, eu ia falar que capítulo 5, versículo 6, Mateus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Porque literalmente tem muita justiça a ser feita pelo mundo. As pessoas não querem fazer isso por preguiça ou sei lá. Deixa lá, ou tem medo, ou não querem, eles não querem pagar, eles não querem, eles têm preguiça, eles têm, eles não querem ter a capacidade, eles não querem ter inteligência. O que eu tô dizendo aqui, as pessoas hoje em dia têm a mente pequena, elas não são mais fortes, mais espertas, elas não procuram. Na época do meu pai, ele dizia que quando ele era pequeno, para ele estudar, porque ele mora lá no Uruguai, lá era tudo água mesmo. Era lago, os negócios que tem terra ali, era tudo água, tudo alagado. Ele dormia no lixo. Mas quando ele ia para a escola, quando era para estudar, ele ia de bicicleta, ia de sei lá, canoa, ele viajava para a biblioteca, ele se esforçava para pegar um único livro emprestado e estudar. Agora hoje tem um lado bom e ruim. O lado bom é que a gente tem um celular, a gente pode pesquisar, legal, todo mundo fala que o celular é ruim, o celular é isso aqui, que o celular influencia a pessoa. Você que se corrompe, a escolha não é o celular, a escolha é sua, o celular que te influencia, você que quer ou não. Se você quer ver notificações, o problema é seu. E a pessoa, continuando, a pessoa ficar vidrada no celular, ficar assim. E eu também, eu queria falar contra, mas eu também sou assim. Quem não é vidrado no celular? Tem como você julgar e depois. Não tem como você se julgar e depois não ser julgado, porque tô julgando a pessoa, mas claramente Você faz também. Eu estou próprio me julgando por causa disso. E continuando, isso atrapalha, sabe? Isso não tem mais esforço. É o fato de hoje você ter acessibilidade através do celular, às informações, aos conteúdos. Ou seja, seu pai ele andava, tinha muita dificuldade para pegar um livro emprestado. E hoje as pessoas têm os livros nos celulares e elas não estão buscando. É isso? Não estão acessando por preguiça, por facilidade. E vem tudo só com mídia na internet. Nem tudo é real, sabe? As pessoas acham que tudo que elas veem é real, mas as pessoas realmente são burras, porque elas não têm... Eu adoro você. As pessoas são literalmente burras porque elas não pensam, elas não raciocinam, elas têm uma mente pequena. Elas não pegam um livro desse e pegam esse aqui. Eu também não julgo porque eu leio a Bíblia pelo celular e escuto o homem falando. Eu consigo, porque eu acho mais fácil, eu acho mais divertido isso. Mas quando você lê, você imagina. Isso que é diferente, você imagina, quando você lê, você pensa que não é, mas você pensa que não é, mas você literalmente julga o livro pela capa, mas quando você lê é outra coisa. É grande, mas quando você lê, eu falei, mas a Bíblia é grande. Estou no quarto, eu comecei em setembro, eu estou no quarto livro da Bíblia, no penúltimo livro da Bíblia. Então, é só querer, tá? Tudo com mindset, é só querer. Do penúltimo livro da Bíblia, que maravilhoso. Enquanto muitas pessoas, gente, pelo amor de Deus, esse ano não passou por mal, realmente. Esse ano é o primeiro ano que eu tô lendo a Bíblia toda, gente. Glórias a Deus por isso.
Porque ano passado eu li o Novo Testamento todo, mas esse ano foi... Só corrigindo, ele está no penúltimo livro Sim. da Torá, Pentateuco. do Pentateuco. Não vou desmerecer. Não, mas ele começou em setembro. Mas tá maravilhoso. Exatamente, tá ótimo. Velho. Então, né? A diferença é que eu sempre parava para observar que eu não conhecia Jesus, não conheço o Jesus e acredito que ele me permitiu conhecer 1% do que ele é. E olha lá, se ainda não foi 000, bem 0,1% do que é Deus mesmo. Porque se a gente parar para pensar, cara, ainda tem uma vida eterna para isso. Graças a Deus. Graças a Deus por isso. E tipo, uma passagem que foi a passagem, acredito que é a principal que fez eu acordar para a vida, porque dentro de mim sempre tava várias acusações das coisas que eu fiz do passado. É João 8, que fala referente à mulher adúltera, né? Falei. Jesus, porém, voltou para o Monte das Oliveiras, mas no outro dia de manhã, bem cedo, estava de volta no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se assentou para falar com eles. Quando estavam falando, os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e colocaram diante da multidão. Mestre, disseram-lhe Jesus, esta mulher foi surpreendida no próprio ato de adultério. A lei de Moisés manda que seja apedrejada. E o Senhor, o que diz? Eles estavam procurando apanhar Jesus, dizendo alguma coisa que pudesse usar contra ele. Mas Jesus se inclinou e escreveu na terra com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, ele se levantou e disse, quem de vocês que estivesse sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Depois abaixou-se de novo e voltou a escrever na terra. E quando ouviram isso, foram saindo um por um, começando pelos mais idosos, até deixarem sozinhos Jesus com uma mulher em pé diante dele. Jesus então se ergueu novamente e perguntou a ela, mulher, onde estão seus acusadores? Nenhum deles condenou você? Ninguém, Senhor, disse ela. E Jesus disse, eu também não a condeno. Vá embora e não peques mais. Cara, eu sempre lia não, porque eu não era preguiçosa, gente, não lia a Bíblia, não. Sempre ouvia as ministrações que falavam a respeito disso, mas é a questão da cegueira espiritual, né? Você não consegue ver, de fato, conhecer a revelação. E quando eu comecei a ler a palavra, eu passei por uma situação dessa mesmo. Não vou dizer que eu fui pega em adultério, mas eu estava em ato de prostituição mesmo. E eu tive um encontro com Deus. Explique o que é o ato de prostituição, porque nem todo mundo é crente e sabe o que é prostituição. Vão achar que você vendia seu corpo. Não mesmo. Enfim. Não precisa descrever o que você fazia, mas o que é prostituição aos olhos da Bíblia? Imoralidade sexual. Eu tava ficando com uma pessoa. Ficando. Perceba que é mais leve. Gente, pra vocês que estão ouvindo esse vídeo, prostituição, se você der um beijinho em alguém que não é o seu marido... Não vamos falar sobre namoro e noivado. Não, mas eu tô aqui... Calma. Já vai corrigindo. Depois vocês vão descobrir quem sou eu. Por hora eu sou a voz, ou aleluia. Vão saber fácil que você. Que eu. Que clama no deserto, profético. Então, assim, quando você se envolve com alguém que não é o seu marido, alguém com quem você não tem compromisso, você está em prostituição. A Bíblia condena ao ficar, ao se amassar com outras pessoas. A Áquila nunca vendeu o corpo dela, que fique claro aqui, ok? Falar isso mesmo. Porque você não se esqueça que, enfim, não estamos falando da profissão mais antiga. Não, você pode ser intensa, mas você tem que... Intencional, mas tem que pensar pelo outro, né? Entendeu? O outro vai pensar. Então, fecha parênteses, Áquila não vendia o corpo dela. Próximo, vai, segue. Você estava em prostituição, se sentiu adúltera. Eu tava ficando com uma pessoa e quando eu tava ali, eu tinha uma experiência com Deus. Eu tenho certeza. Eu sei que foi o Senhor. Eu tava ficando com um menino e na hora passou, tava vindo de longe um senhor, um catador de lixo. Aí na hora, eu continuei ficando, ele começou a se aproximar da gente. Aí a pessoa que eu tava ficando falou pro catador de lixo sair e tal, porque ele parou e ficou parado olhando pra gente. Um tempão. E eu continuei lá ficando, só que depois que eu virei, ele olhou dentro dos meus olhos. Velho, foi uma sensação tão grande. Eu senti aquela sensação de constrangimento, medo do pecado. Eu tava me vendo naquele lugar de lamaçal de pecado mesmo, comendo a ração de porcos. Eu me senti nesse lugar mesmo. E o próprio Espírito me conduzindo, tipo, falando comigo, é isso que você quer pra sua vida? É realmente isso que você quer? Você tá abrindo mão de mim mesmo, de viver uma vida em santidade, de busca pra negociar por alguma coisa que não vai trazer benefício nenhum pra você. E aquilo me constrangeu, porque depois, quando aconteceu isso, eu parei, eu comecei a olhar pra ele, eu fui atrás e eu não encontrei mais esse senhor. Eu me lembrei daquela passagem, né, que fala a respeito que, de fato, Jesus vem aqui na Terra, né? O Espírito Santo está aqui na Terra.
E de fato tem essas experiências, eu tenho certeza que eu tive uma experiência com Deus, só que aquilo não me constrangeu. Depois que veio, quando eu lembrei dessa situação que aconteceu, constrangeu minha alma, porque eu negociei o amor que eu tinha por Jesus por não ter amor, acreditar que tinha amor, mas não existia um amor, por qualquer coisa vã. E essa mulher, cara, ela foi pega em adultério e naquele momento ela ia ser morta. Mas mesmo assim ela se abriu para viver mesmo algo novo no Senhor, porque ele não condenou ela. E eu vi, pode falar. Não, é porque, só esclarecendo que na época de Jesus, na lei de Moisés, a mulher que era pega em adultério era levada em praça pública e era apedrejada. A mulher e o homem também. Ambos. Ambos. Eles eram apedrejados até a morte. E aí, Não, o homem que ela cometeu adultério ou... Também, os dois. Só que ele não foi. quem foi pega foi ela. Ah. E Jesus, já abrindo um parênteses que a Bíblia não é machista, Jesus defendeu sim uma mulher, gente. Defendeu, porque Jesus nos defende com os pés. E aquilo me causou um constrangimento, cara. Porque mesmo no ato da adultério, Jesus ele poderia ser a única pessoa que podia meter uma pedra nela ali. E ele não fez. Nitidamente, ele não fez isso. Mas ele falou uma coisa: vai, não peques mais. Exatamente. E essa que é a diferença, porque quando é gerado o arrependimento dentro da gente, automaticamente, óbvio que a gente está apto, né, infelizmente, a cair. Mas não é da mesma forma. Na hora que acontece, você sabe, velho, a compaixão, o amor que Deus teve por você, aquele constrangimento, gera arrependimento. Não tem como, não é da mesma forma, cara. E isso foi gerado dentro de mim, pelo amor do Senhor. Isso traz constrangimento para eu não querer mais, tipo, negociar com qualquer coisa e com uma coisa vã, que é ficar com uma pessoa e eu perder a presença do Senhor, e eu perder a santidade, eu perder ter acesso ao Espírito Santo. Não faz sentido. Para mim não faz mais sentido. E o amor por ele, cara, o amor que ele sente pela gente, mesmo sendo pessoas que negociam ele com qualquer coisa, porque ali foi um momento de negociar ele por um desejo carnal, por minhas vontades e minhas convicções naquele momento, que é ser saciada temporariamente, porque a presença do Senhor é algo que fica ali nítido com você, e aquela sensação de estar ficado com aquele menino só seria aquele momento e depois acabou. Quando você para pra pensar quantas vezes a gente começa a negociar E a gente negocia muito. por qualquer Principalmente quando se trata de insignificante. emoções, de coisas emocionais, né? Seja para fugir de alguma situação que a gente está vivendo, seja porque por causa de feridas emocionais, a gente negligencia a presença do Senhor. E negocia mesmo faltas. Por isso que é tão necessário a gente ter convicção da nossa identidade. E as pessoas erram muito em dizer assim: ai, quem é você? Quem é você em Cristo? Sim. Velho, eu tava até conversando com Jesus hoje, na hora que eu fui levar a Nicole no EDA. Que assim, a galera, quem é você em Cristo? Quando pergunta quem é você. Velho, eu sou o sal da terra e do mundo. Eu sou aquele que Jesus me curou, me salvou. Ou seja, ele fez tudo por mim. Mas as pessoas não perguntam quem é você. Se a gente perguntasse agora, se eu perguntasse a Luiz Miguel, quem é você? Você saberia dizer quem é você? Eu tô falando em termos de características ou o quê? Em termos de Caraca, ser entendi. humano, quem é você? Em termos de tudo, quem é você? Como? Essa pergunta é tão abrangente porque não é só... A pessoa pode dizer assim, eu sou... Miguel pode dizer, eu sou Luiz Miguel, eu sou seu filho e tal. Mas não, você é forjado a partir de quê? As suas opiniões são suas ou foi algo que colocaram em você? Olha, de fato, a sua essência. Isso. Você fala de um princípio que você defende, mas você vive. Quem te falou que esse princípio é o certo? Com base em que você fala isso? Seus hábitos são desenvolvidos por você ou por influência dos seus pais? Você é você na sua essência ou você usa máscaras para esconder suas feridas emocionais? Porque a partir do momento que a gente usa máscara, a gente não é a gente mesmo. E, cara, Jesus é o único cara que ele vai tirando cada máscara. E nós somos hábitos a realmente usarmos capas. E usarmos máscaras. Capa de santidade forjada. Isso. Né? De você querer mostrar ser alguma coisa. E Que quando já é você... uma ferida. E quando cai por terra, você para pra pensar assim, não, velho, não é por mérito meu. E é algo que eu tenho vencido, tenho lutado, né? Diariamente. Entender que não é por mérito meu. Né, Porque meu meio filho? que, velho, você acaba se colocando em um lugar de uma caixinha, de uma mentalidade tão pequena,
E, na realidade, acaba sendo orgulho, porque você não quer romper, você acha que é pelas suas forças mesmo. E quando você para pra pensar, a gente nem se a gente levantasse, seria por nossa força, se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor sendo renovada, não tinha nem jeito. Só que voltar para esse lugar, tirar o foco, entender que é por Ele, tudo é por Ele, é para Ele. Tirar esse foco e entender que nós somos dependentes. E a gente... Isso é tão É interessante, Agnes. diferenciado. É verdade. Desculpa te interromper, porque eu sou meio faustinha, né? Dessas! Eu sou meio faustinha, mas, tipo, a gente fala tanto, tudo é por ele e para ele. Na teoria, a gente fala muito isso, mas na prática, velho, na moral. Militância total de querer fazer com o mérito da gente, bater no peito e dizer, eu fiz. Então, né? Conquistei. E assim, eu não concordo com a ideia de você não entender que você fez. Você fez sim. Você fez, foi você que executou, mas a capacitação para você fazer vem dele. Então, assim, tem muita gente que diz assim, eu sou inteligente, como se a inteligência fosse algo desenvolvido por você. Não, a inteligência é algo desenvolvido por Deus, que te capacita, através do Espírito Santo dele, e faz você executar, né? Só que assim, qual a disponibilidade que a gente precisa ter? Viver isso. E entendendo que é ele que faz todas as coisas. Velho, a vida cristã realmente um conhecer todos os dias algo diferente. E todos os dias, eu acho que é mais do que conhecer algo diferente, meio que muita coisa a gente já sabe. É se esvaziar das coisas que a gente sabe, porque tem muitas convicções que a gente acha que é absoluta e, meu Deus, é tirar nossas certezas e entender que através da certeza dele que tem que ser mudado nossa mente. É o que ele falou, meu filho, é o mindset. É o mindset. Porque a gente se acha o ser humano, o alto da compadecida, mas no final é se esvaziar de nós mesmos. Não tem pra onde correr. É entender que o mindset, a nossa mente está condicionada a Jesus. Não é meu? Sim. Sim. E ele é o suficiente, gente. Por mais lacunas que a gente tenta preencher com qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer objeto, não vai preencher. Não. Ele é o suficiente para isso, para tudo. E é mesmo. Jesus é incrível. Acho que, pra mim, hoje, o processo que está sendo mais difícil é ter um entendimento de Jesus como noivo, como marido, como, sabe? Delícia. Quando você chegar nisso vai ser delicioso. Porque, tipo, foi um processo, está sendo ainda um processo para mim essa construção de paternidade, de filiação, de entender a identidade. De verdade, porque eu sempre falava, eu sei quem eu sou e tal, não sei o quê. Não adianta, gente. Até você ter um toque, ter mesmo um choque de realidade e o Senhor mostrar mesmo, te colocar na frente do espelho e você ser, de fato, que nem umas escamas de peixe tiradas um por um, quando você para pra pensar. E ainda tô nesse processo. Mas agora eu sinto que eu tô chegando nesse processo de ver Deus de uma maneira completamente diferente. Ver Jesus mesmo como um noivo, com respeito. Na verdade, nós somos o que mesmo, né? A gente é a noiva. A noiva A de noiva Cristo. de Cristo. Porque Isso nós, eu ia pensar nisso. enquanto igreja, Ao Mas mesmo tempo que nós somos a noiva, nós somos amigos do noivo. Nós estamos preparando a noiva. vocês perceberam que faz sentido a gente ser a noiva? Porque Jesus disse que nosso corpo é templo do Senhor. E o templo pode ser dividido como igreja. Nós somos a igreja. O único ser, o ser vivo, o ser humano capaz de pensar e guardar todos os mandamentos do Senhor e compartilhar a outras pessoas e se lembrar de todos os mandamentos da Bíblia, somos nós. Por isso, ele deu a gente tem a capacidade de falar, de pensar, de lembrar. Por isso que nós somos feitos literalmente para sermos amor. Para não só proclamar a palavra de Deus, como buscar santidade. buscar também Santidade não, santificação. santificação, buscarmos ser pecando Cristo, semelhantes a Ele. Como você entende o que é ser semelhante a Cristo? Semelhante a Cristo? Isso me lembrou quando eu li Mateus, um cara falou, quais são os mandamentos para eu ser semelhante a ti, para eu buscar a salvação? Jesus falou, isso aí já está nos mandamentos de Moisés, que é não adorarás a outro Deus, não falar o nome de Deus em vão, não adulterarás, não cobiçarás, não roubarás, não matarás. Aí ele falou, nossa, mas eu faço tudo isso desde minha mocidade, minha mãe e meu pai, assim. Aí eu acho que Deus falou com todo de debochar assim, e falou assim, então você quer ser perfeito, então vende seus
Tudo que você tem. tudo que você tem e dá aos pobres. Ele foi embora desanimado porque ele tinha muitos bens. Então, pra mim, ser semelhante a ele é não só cumprir os mandamentos, mas fazer as pessoas também cumprir. Não fazer forçando, mas Ensinando. isso que eu entendo. Nossa, amiga, é verdade. O Beethoven participando da nossa... Beethoven. Temos que ter um au representando. Beethoven, seja crente! Voltem. Tipo, arrependei-vos, raça de víboras. Ele já tá arrependido. Segue. Ah, é a questão da noiva, gente. É muito louco, velho, porque é você se esvaziar de todo o contexto que você teve de mentalidade mesmo imoral. A gente já cresceu com essa mentalidade, que já é induzido na mídia, na TV, no contexto familiar, cultural. E você entender que você precisa ter uma vida de santidade, porque o noivo tá vindo, você precisa estar mesmo apta para isso. E ver que Faz o teste do arrebatamento aí pra todo mundo ver. do arrebatamento? É. Como assim? O teste do arrebatamento. Já foi, minha filha, já foi, bebê. Piscou o olho. Ah, o teste do já foi. arrebatamento. Pronto, fui arrebatado. Piscou o olho, já era. Cara, Ele e veio você, como piscar-visão. e você precisa estar continuamente aí com o espírito em oração, né? Na mente, o tempo todo e estar conectada com o Senhor. Velho, a gente se perde. Eu mesmo, tem horas que eu tô vivendo minha vida, tipo, meu Deus do céu, eu esqueci completamente. E quando você para pra voltar mesmo, meu Deus, eu preciso. O que eu tô pensando aqui? Se realmente o que eu tô pensando é algo que agrada o Senhor, como é que tá sendo aqui minha vida, o contexto? Porque às vezes a gente acaba vivendo no automático. E parece que esquece que, de fato, Jesus está voltando, cara. O Evangelho está aqui, nós somos cristãos. E meio que, na realidade, o Evangelho em si é renúncia. Todos os dias você precisa se esvaziar de si mesmo. Colocar para fora seus lixos. Gente, falando de colocar para fora seus lixos, a gente tá falando sobre várias coisas, né? Tá muito louco isso daqui. O processo mesmo que... Porque a galera acha que salvação é só você chegar e aceitar Jesus. Pronto. Estou salva. Hoje, gente. Hoje. Então ele. Sinto lhe informar. Tem que ter arrependimento, tem que ter renúncia, tem que ter desejo de contemplar o Senhor. Confissão de pecados. Tem que confessar pecado, sim. Eu vou morrer batendo na tecla aqui, confessar pecado. É o melhor caminho para se realmente ter uma identidade firmada. Sim. Por quê? Eu vou até falar isso depois, de uma outra forma que não na mesa. Uhum. Porque assim, às vezes a gente acha que pecado é só pecado cabeludo, né? Sim. E Às vezes nem isso, porque hoje a galera tem uma mentalidade de tipo, aceitei Jesus e Deus apagou todos os meus pecados e pronto. tem coisas que a gente precisa confessar. Porque assim, velho, o que é que acontece? Quando a gente, qual é o pecado? Eu preciso perdoar fulana, porque fulana fez isso comigo. Eu preciso perdoar os meus ofensores. Sim, bebê. E você é o alecrim dourado que não ofende ninguém? Entende? Porque assim, a gente libera perdão para as pessoas que nos ofenderam, e a maioria das pessoas fazem isso. Você tem um remorso sobre algo que fez. É diferente de se arrepender. E assim, eu preciso liberar perdão pra mim porque eu fiz isso e tal, mas na primeira oportunidade faz de novo. E o arrependimento genuíno é aquele que você, quando olha pra trás, você tem vergonha daquilo que você fez. Só o fato de pensar em você voltar a cometer o mesmo erro, isso te traz repulsa. É como se você estivesse olhando pra uma outra pessoa que não é mais você. Esse é o arrependimento que transforma. Que é totalmente diferente do que hoje as pessoas vivem. Né? Porque isso... Deus entende, gente. Deus entende nada. Deus quer que a gente se arrependa de verdade, não volte a proceder do mesmo jeito e leve outras pessoas a esse mesmo lugar. Tem um amigo meu que um dia ele me questionou sobre uma situação e ele fez assim, quem é você para falar disso? Cara, aquilo mexeu demais comigo, porque era como se fosse, não que ele fosse Satanás, mas como se Satanás estivesse usando a boca dele para dizer assim, velho, você pintou e bordou, você fez miséria, como diz lá na minha terra, e como diz aqui, fez miséria e agora quer dar uma de santa. E na época eu disse assim, velho, é verdade, e eu fiquei muito para baixo. E eu comecei a orar, disse assim, poxa Senhor, é verdade, como que eu vou falar sobre esse assunto, que era justamente sobre relacionamento? Como que eu vou falar sobre esse assunto, sendo que eu já fiz tanta coisa, eu sei que o Senhor me perdoou, mas assim, eu me sinto mal com isso. E na hora o Espírito Santo disse assim, querida, você é a melhor pessoa para falar sobre isso. Porque você viveu, você fez, fizeram com você foi liberta, você se arrependeu, você não vive mais como você vivia.
Então, eu te dou autoridade para falar em cima disso e levar outras pessoas ao mesmo lugar de arrependimento, de não fazer mais, Sim. sabe? Então, assim, o que falta ser pregado muito é sobre arrependimento, porque as pessoas pregam o evangelho de levante a mão, aceite Jesus e tudo mudou. Não mudou. A gente tem que reconhecer quem nós somos, porque nós somos esse evangelho aí de paz e amor. Mudou Nós somos o a melhor contexto. pessoa do mundo, porque Jesus nos ama de Mudou o todo. contexto da gente ter o Espírito, né? Agora você aceitou Sim. Jesus, você tem o Espírito Santo. Mas, e as máscaras que você carrega? Entende? Que foi formada ao longo do tempo. O Senhor Subirá fala muito a respeito de você aceitou Jesus, é processual. Tipo, você aceitou Jesus, a tua alma, o teu espírito foi ressurreto. Exato. Mas a tua alma, você vai estar lá no processo de transformação, de libertação, entendeu? E seu corpo está morto. Você vai ter que morrer, matar todo dia seu corpo, meu filho, que ele vai estar ali o tempo todo querendo ressuscitar e falar, hoje estou aqui. Exatamente. Então você vai estar no processo de santificação da sua alma. É processual, gente, não tem pra onde correr, não é tipo, pisquei o olho, meu Deus, sou santa. Não. Não é dessa forma. E principalmente reconhecendo quem a gente é, velho. Quando você reconhece quem você é, que vive totalmente na dependência de quem é Deus, cara, é totalmente diferente. Sim. Porque você não carrega peso nenhum. E você tem consciência que se você se desviar do olhar de Jesus um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda, você sai do prumo. Mas você só consegue acessar esse lugar através da palavra. Porque a palavra te fere. Depende também da forma que você lê a palavra. Esse ano, velho, que, tipo, algumas coisas também da minha vida foram, sabe, mexidas mesmo. O Senhor trouxe luz através de sua vida. Amém. Através de Bárbara e de Bianca. Bianca! Tipo, vocês falavam muito pra que eu lesse a Bíblia contra mim. Eu ficava tipo, como assim? Não, você tem que questionar, você tem que fazer perguntas pra palavra, você tem que de fato, perguntar o porquê de tudo. E também Lucinho. Lucinho Barreto, ele fala muito a respeito disso. Você precisa ler a Bíblia, sendo você o Golias do Davi, bonita. Não é você a vítima da sociedade, não. E eu ficava assim, como assim eu vou ler a Bíblia? Tipo, eu ser uma pessoa cruel? Não, meu Deus, não faz sentido. Nossa, eu sou uma Maria pessoa da Bondosa. Trindade, que tipo, como assim? E quando eu comecei a ler a Bíblia mesmo, tipo, me feriu meu ego. E eu comecei a ver, cara, velho, tá tudo errado. Se não for a graça do Senhor, se não for a misericórdia do Senhor, velho, cara, muda tudo. E dói, porque é necessário. Porque quando gera dor, tem dor que vem pra trazer mesmo arrependimento de purificação e libertação. E é necessário. Paulo falava muito a respeito disso. Né, do sofrimento que traz arrependimento. E às vezes a gente acha, não, gente, não é dessa forma. Só que é dessa forma, precisa ser gerado algo na gente, tem que trazer cura na nossa alma. E para trazer cura, vai ter que mexer na ferida. E a palavra é aquele tapa na cara que dá de você, que na hora traz transformação, traz libertação. E é só através da palavra, gente. Quantas vezes, velho, acho que por anos eu tentei fazer, tipo, só orando, só indo pra igreja. Não é, gente. É só através da palavra do Senhor, porque você vai conhecer a Deus como? Do confronto. Quando você falou uma coisa muito pontual. Do confronto, porque tem pessoas que leem a palavra, mas quando não usa a palavra para confrontar quem elas são, a palavra, né, a Bíblia, no caso, é uma palavra que foi escrita por pessoas e é uma palavra histórica que fala de Deus. Sim. Né? A palavra, a Bíblia, no caso, ela é a palavra de Deus. Uhum. E se a gente vê a palavra de Deus como uma palavra de um pai que nos corrige quando necessário, por isso que a gente tem que precisa ler a Bíblia como se fosse um pai falando com a gente. E a gente se colocando nesse lugar de Golias. Faz toda a diferença, porque um ateu, por exemplo, Leandro Carnal, ele conhece a Bíblia de capa a capa. Mas para ele não quer dizer nada, é apenas a história de um povo, o povo de Israel, que adora um Deus que para ele é desconhecido, ou conhecido o suficiente para ele falar sobre ele, e que acredita que Jesus é o salvador da humanidade. Mas assim, não confronta o seu caráter, não confronta quem a pessoa é. Né? Os passos de Jesus até comungam com algumas ideias que ele tem, que foi inseridas pela sua família, no seu seio familiar. Mas assim, não é algo que ele procura perpetuar para outras gerações como um legado mesmo, acreditando que Jesus é um Deus. E isso também, assim, tem muita gente dentro das igrejas que vivem dessa forma. Porque Deus é maravilhoso, porque Deus vê Deus como um Senhor soberano, mas inacessível. Inacessível. E quando você chama Deus para ser esse Senhor soberano e todo-poderoso, mas acessível o suficiente como um pai para te corrigir,
a palavra mesmo se torna a palavra de Deus. Uhum. E deixa de ser apenas a Bíblia e passa a ser a palavra. E eu estou tocando nesse assunto porque em todo momento você fala a palavra e não a Bíblia. Ou seja, a palavra, a Bíblia para você já não é mais uma Bíblia. É a palavra de Deus que te confronta e transforma o teu caráter. Aleluia, glória a Deus. Mas demorou um bocado pra isso. Porque a mentalidade de escravo estava ali. Não era a mentalidade de filho. Era aquela mentalidade de ver um Deus cruel, distante, que iria me penalizar o tempo todo, qualquer coisa que eu fizesse. E independente de qualquer coisa, eu só fazia merda, então já estava lascada. Já digna réu do inferno. Como diz a música. Qual é a música daquele menino? Esqueci agora. Então, meio que, tipo, vamos ler aqui mais do mesmo jeito. Então, vamos ler de uma maneira mais coach, mais legal, só sendo a parte boa. Por isso que eu só lia mais Salmos e Provérbios. Era mais Salmos, que era mais curto. Nem os Salmos que trazia, tipo, uma bagaceira de Davi revoltado, não, pulava. Era mais aqueles Salmos românticos. Porque precisava amaciar um pouquinho do meu ego. Então... Era muito assim, cara. E tipo, ou então você pegar aquele... Você já viu aquelas caixinhas? Caixinha de promessa. Bem isso, caixinha de promessa. Porque a gente precisa de bênçãos na nossa vida. Só Lógico, porque Deus, ele é aquele mordomo que vai trazer todas as bênçãos para a nossa vida. E acabou. Ele é o garçom. Que a gente só liga, chama ele, ei, aqui ó, eu tô precisando comprar tal coisa. Ei, aqui eu quero casar. Ei, vem cá. Ô, gente, e outra coisa também, minha vida toda, o que eu fazia era pedir palavras assim, ó, nada contra. Eu acho que é uma maturidade que com o tempo a pessoa começa a estudar a palavra. Beleza, mas no começo, tá, um novo convertido, não vou julgar vocês, porque, mas uma coisa é você passar 200 mil anos com a mesma mentalidade. Ai, Senhor, fala comigo. Gente, meu Deus do céu, você vai morrer. Terra rebelde, não é essa daqui, não. Vamos de novo. A gente fazia isso direto, até vir uma palavra boa. Por muitos anos. Anos e anos. Aí quando veio, mãe, né? Porque Deus falou, as bênçãos do Senhor estão sobre mim, porque Ele me ungiu pra pegar as boas novas. Só que antes disso já tinha um monte de palavra de condenação. Deus quer que eu faça, porque agora vem uma palavra boa. Então, tipo... Não, essa palavra que veio antes não foi de Deus, foi de Satanás. Gente, velho, e não parar pra entender que a Bíblia em si... Gente, a Bíblia é um livro que precisa ser lido. Não é... Como é aquele desenho animado que você bota, aperta o gênio da lâmpada? Não, gente. Não é o gênio da lâmpada. Não é. Aladim. Não é dessa... É o filme. Gente, não é dessa forma o evangelho. E como é que faz pra acionar o Aladim? Puxa aí, Luiz Miguel. O Aladim é o personagem, ele não é o cara azul, não. Mas... o cara azul aqui? Não, eu não sei. É o gênio da lâmpada. É o gênio da lâmpada, não sei o nome dele. Então aqui, aí a lâmpada é isso Ai, aqui. nem associa, A lâmpada gente. para os meus pés, vai. A lâmpada é isso aqui. Aí como é que faz pra acionar o gênio? Esfrega. Esfrega. Isso. Aí o gênio aparece. E aí você faz o quê? Tem direitos títulos, mas tem proibições. Tem proibições? Não pode desejar nenhuma mulher, não pode desejar ser rico e outras coisas aí. Mas aí complica, né, gente? Não tem uma mulher. Tem uma Nem o gênio da lâmpada deixa você pedir riqueza. Porque é só pra você. Nem mulher, né, Miguel? Nem mulher. Porque só Graças a Deus, pra é mulher, a você. gente pode pedir um homem. Bora, cadê o gênio da lâmpada? Eita, Jesus, cadê o gênio? Então, gente, é isso. É isso, glória a Deus. Tempo bom. Deus nos ajude. Que ele continue nos ajudando. Porque não é fácil, meu Deus. Vai fazer a vida do crente. É fácil mesmo? Não. Quantos anos você tem, Miguel? Fale aí para o nosso... Eu tenho 12 anos. É um Ah, bebezinho de 12 anos. e aí, o que, é que você acha de Jesus? Acho ele legal. Ele é top? Ele é seu amigo? Não sou amigo, mas como melhor amigo, né? Ah. Eu sou o único meu amigo é Deus. Hum. É uma pessoa legal. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você lê a Bíblia, que você está lendo agora, está em que livro? Tô em Deuteronômio. Quando você lê Deuteronômio, você fica viajando assim no que aconteceu naquela época? Fico muito. Você imagina? Imagino. Eu imaginei mais em Gênesis do que os outros, porque os outros dá raiva. Dá raiva por quê? Conte aí. Porque o povo de Israel é um povo muito chato, velho. Um povo ingrato, né, Miguel? Um povo ingrato. Eles ficam reclamando de tudo. Ah, não dá nenhuma comida no dia. Ah, que Deus é esse? Olha. Ai, só vem maná, eu tô cansado de comer maná. Aí Deus faz o quê? Ele. Manda cordizes. E ele disse que não me dá tempo, né? Não me dá tempo que vocês ficaram fartos.
E não adianta nem guardar. Ele manda mais do que o suficiente, né? É. Mesmo assim, O povo ainda reclama. Aí, E esse povo somos nós, né? Em muitas coisas. nós somos essas Mas, pessoas, né? Porque a gente mete o pau neles. É a mesma coisa de Adão e Eva, gente. A gente iria fazer a mesma coisa. Mesma coisinha. A gente negocia o Senhor por... E a gente malha o pau e Adão e Eva, né? Ai, foi Eva, ai, foi Adão. Não faria a mesma Sim, se você tivesse fazer, ia fazer o quê? comer. Porque crente gosta de comer. E é pecado, né? O pecado da gula, né? Tem um provérbio que fala assim, quando você estiver na mesa do rei, coloque uma faca na sua garganta, para que não coma em excesso. Olha, velho, é mais ou menos assim. O excesso sou eu que tô falando, mas a faca na garganta eu fiquei, meu Deus, é pecado. Então é isso. Amém. Gente, vamos encerrar aqui nesse dia de hoje. Muito massa compartilhar a palavra com vocês, dividirmos experiência, falarmos à mesa sobre as coisas que acontecem na nossa vida e que Deus está fazendo na nossa vida, né? E vai continuar fazendo. E a mesa não é só isso. A mesa é um lugar que a gente compartilha aquilo que Jesus fez, mas é um lugar onde a gente também confessa pecados, onde a gente compartilha com os nossos irmãos aquilo que dói, Se aquilo que alegra, aquilo que nos faz chorar. E no compartilhar daquilo que acontece conosco, existe a cura, né? Existe a libertação, a cura e a restauração do nosso caráter e do nosso espírito. Ficamos por aqui hoje. Em breve teremos mais vídeos assim, na mesa e com a família. Beijo a todos vocês.